Muitas vezes o patrão mandava eu trabalhar de sábado. Eu falei, o que o office boy faz de sábado? Os bancos tudo fechado. Vou não vou. E não ia pra jogar bola com meus amigos. 8 horas da manhã, viado, pra quê? Nada, sem café da manhã, sem nada pra me treinar e da hora. Voltei pra empresa. Aquela cara de cachorro de cair da mudança. Assinei o contrato. Cheguei em casa, a gente morava em 3 cômodos lá embaixo, bem pequenos e tal. Aí tava meu pai num lado, no sofá, e minha mãe no outro. Abri a porta assim e tal, eles me olharam. No dia 25 de janeiro de 1976, nasce um menino de origem humilde que escreveu a história do futebol, Marcos Assunção. A história do Marcos Assunção mostra a vida difícil que muitos brasileiros passam. Por outro lado, mostra também como aparecem as oportunidades e como os preparados podem mudar o seu destino. Por isso eu trouxe esse vídeo para aqueles que gostam de futebol, mas também querem extrair de lições de vidas contado pelo próprio personagem principal da história. Nesse caso, o Marcos Assunção. O Amaral, ele contou umas histórias do começo dele que eu nunca ouvi uma parada igual à história do começo dele. Pô, ele falou que... eu nunca sonhei ser jogador, cara. Nunca sonhei. E a coisa foi rolando pra ele e ele foi. Como que foi a sua pegada? Você desde molequinho joga bola? Eu sou lá de Caieiras lá, meu. E desde moleque sempre gostei de jogar. E meu falecido pai, sempre me incentivou muito, né, meu? Sempre me falou, pô, você vai ser jogador, quero que você seja jogador. Muitas vezes faltava coisa pra comer em casa, mas a chuteira não faltava. Era o sonho dele. Era o sonho dele. Caralho, e o meu também. Então você vai ser jogador, Várias vezes não tinha muita coisa. Sou de família humilde, eu falo, e graças a Deus venci na vida, e vocês venceram também. É isso. O importante é todo mundo estar bem. E eu sempre lutei muito, sempre trabalhei, sou o mais velho de 4, então o mais velho sempre se lasca, né, mano? Sempre se lasca. Tem que puxar o bonde. Quando você tá lá trampando pra caramba, meu irmão hoje, tá na boa até hoje, desgraçado. Desgraçado. E aí ele tá... E Filho aí de mamãe. eu sempre fui o... Né, meu, que sempre ajudou a família, sempre... E aquela história que eu tava contando aqui no começo é verdade. Em junho de 93 eu era office boy. Em junho de 98 eu tava na seleção brasileira. Pô, você contou isso em off pra gente. A gente falou, mano, Não. segura que isso aí que a gente quer saber, né, cara? Eu era office boy lá na Estação da Luz, saí lá de Caieiras. Minha mãe era cozinheira da empresa e eu era office boy. E trabalhei na empresa durante 3 anos. 3 anos e meio, quase 4. E na minha história também, assim como a do Amaral, eu sempre quis jogar futebol. Só que o Amaral teve a chance dele de Palmeiras fazer o teste e passou e ficou. Uhum. Só que no meu caso eu tinha jogado com um senhor, o nome dele é Orzi França. Joguei com ele quando eu tinha 12 anos, em Pirituba. Depois eu comecei a trabalhar, parei de jogar com ele, então eu ficava jogando só no meu bairro. Depois ele me levou num time ou outro e tal, mas não deu certo. Depois de 5 anos eu encontrei ele, meu, lá na rua São Bento. Lotado de gente, depois de 5 anos sem telefone, sem se comunicar, sem nada. Quantos anos você tinha? 17. Trabalhamos de futebol. Pô, Marco, vai ter um teste no Guarani, você não quer ir? Do nada. Falei, lógico, agora, quando é? Final de semana, quinta-feira. Mas isso, você jogava, você mantinha a sua forma? Eu jogava final de semana. Eu trabalhava na semana e final de semana eu jogava com meus amigos no bairro. Caralho. Trabalhava a semana toda e final de semana bairro. Muitas vezes o patrão mandava eu trabalhar de sábado. Eu falei, o que o office boy faz de sábado? Os bancos tudo fechado. Vou não vou. E não ia pra jogar bola com meus amigos. Mas você já era diferente tecnicamente dos seus amigos? Tem uns meninos bons lá em Caieiras. Tinha o Tubarão, tinha o Boizão, o Nica, tinha uma molecada, Os galera. melhores mesmo é naquele. Tinha uns moleque bons lá também na época. E aí, meu... E aí eu encontrei o França, fui lá no Guarani fazer o teste. Só que chegou lá, era peneira. Não rolou. Qual que é a diferença do teste pra peneira? O teste você joga igual. Você joga 45 minutos. A peneira... É uma par de moleque. Joga 10, 15 minutinhos. E às vezes o cara nem te viu. Nem te viu. É exatamente o que aconteceu no Guarani. No Guarani, na época, eu cheguei lá, aí o cara reuniu depois dessa peneira aí. Galera, pô, legal, vocês jogam bem, vocês são bons, isso e aquilo, mas nós vamos ficar com aquele garoto ali que a gente já tá observando há algum tempo. Então vocês foram lá pra nada. Vocês estão observando há algum tempo pra quê? Coloca ele pra treinar com a molecada que tá no clube e deixa... Olha nós, né? E olha nós. Né? Acordei 4 horas da manhã, viado. Pra quê? Nada, sem café da manhã, sem nada pra me treinar e da hora. Voltei pra empresa.
aquela cara de cachorro de caio da mudança que... Porque você esperava que você ia dar certo Lógico, já? eu já sempre fui muita com a faca nos dentes. força, mano. Muita Muito força de confiante. vontade. Eu sempre tive muita confiança, muita força de vontade naquilo que eu queria. Sempre fui muito determinado. Mas infelizmente não deu, mas nem por isso. Um mês depois, no mesmo lugar, encontrei o mesmo cara, o França. No mesmo lugar, sem falar com ele. Marco, tem outro teste pra você, no Rio Branco de Americana. Caraca, que cagada, hein? Tem Isso que aí, acontecer, é isso aí, né, tem mano? Tinha que acontecer. No mesmo lugar, tem um teste lá em Americana. Só que aí foi teste de verdade, é o que eu tô falando. Aí eu joguei já 45 minutos, os moleques de testes jogaram contra os moleques que estavam no clube, que já eram do clube. Então deu pra desenrolar. Então comecei, esse teste foi na quinta-feira, na segunda-feira eu já tava morando no alojamento. Mas você já chegou jogando de volante lá nessa Eu época? era meio atacante. Não quer ser volante, né? Eu era muito bom, cara. Eu fiquei ruim depois de velho. Eu era muito bom, de verdade. Eu era camisa 10 desse time que eu tava falando, dessa galera que eu falei nomes aí. Tipo, Eu driblador, de eu era cima? camisa 10, meu. No entanto que, graças a Deus, eu tive uma técnica apurada. Por quê? Porque quando eu comecei a jogar no Rio Branco de Americana, o treinador era o Diolei Cândido. O que ele fez? Marcos, você é bom pra caramba. Então vamos te puxar um pouquinho como meia direita, número 8, que a gente tava falando antes. Sim. Meia direita, porque você joga, marca e faz o time jogar. Então eu sempre fui aquele segundo volante, que hoje em dia tem muito. O cara que é volante, ele tem que jogar, marcar e saber chegar na área. Então eu sempre fui aquele cara. Por isso que eu fiz muitos gols, principalmente fora da área, chute de fora da área. Tinha um bom passe, tinha um bom lançamento longo. Então eu tive essa técnica desde pequeno, que eu era camisa 10 do time. Né? Então eu fui, fiz o teste e passei. Então na segunda-feira eu estava morando lá. Ou seja, isso julho de 93. Então, ou seja, junho eu trabalhava de Office boy. E julho de 98 eu tava... E Já o seu- tava no clube. E o seu pai, então? Meu pai corintiano doente, só que eu fui pro Santos. E ele? Nossa! Mas não tem problema, né? É isso. É importante é o filho, Tá né? entendendo? Independente. Primeiro jogo meu lá contra o Guarani, em Campinas, foi lá, tava lá, todos os jogos ele ia. Tenho meu. certeza absoluta. Se o primeiro jogo fosse contra o Corinthians, ele ia torcer pra Ele caralho. ia pro pra Santos caralho. golear o É Corinthians. isso aí, Lógico, isso é lógico. fato. Isso É a é família, fato, mano, isso mesmo. Mas quando você chegou com a notícia pro seu pai? Ih, pai, deu de que certo eu passei, o deu bagulho. certo. É. Não, mas ele ficou feliz pra caramba. Mas a melhor notícia que eu dei da minha vida, não digo nem do... Da sua carreira, Nem da assim? minha carreira, da minha vida, mano. Foi quando eu cheguei em 93 no Rio Branco, em 96 eu fui pro Santos, sou santista. Santista. Cheguei lá, vi o Giovanni, Marcelo Passos, Edinho, Camanducaia, Robert, a galera toda. E aí, meu, assinei o contrato. Cheguei em casa, a gente morava em 3 cômodos lá embaixo, bem pequenos e tal. Aí tava meu pai num lado, no sofá, e minha mãe no outro. Abri a porta assim e tal, eles me olharam. Falei, ó, a partir de hoje vocês não precisam trabalhar mais, quem vai trabalhar sou eu. Nossa. Foi a melhor notícia da minha vida, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E no começo já. 19 anos eu tinha. Então, 19. Nossa, então 96. você já, ele, tipo, já colocou na cabeça dele que, tipo, mano, vou Meus fazer pais, por onde? É isso aí. Foda-se. Meus pais, minha vida, mano. Então. Foi eu difícil você lembro. chegar no Santos? Pra caramba, foi difícil pra eu ser jogador de futebol, mano. Porque as pessoas veem o que a gente tem hoje, mas não vê o que a gente passou, mano. Entendeu? Meu pai acordava 3 horas da manhã, chegava todo dia 10 horas da noite. Ele saía lá de casa pra trabalhar lá na Penha. Tá ligado? Nossa, mano. É, Penha, é, uma hora ali naqueles lugares ali. mó É caminhada, muito longe. Muito longe. E a minha mãe, muitas vezes quando eu voltava de Americana pra vê-la, porque Americana, a Caieira são 120 quilômetros. Muitas vezes eu não tinha R$2, R$4, que era a passagem de trem, e R$6 era a passagem de ônibus. Eu não tinha. Então eu tinha que ficar 3 meses lá, 4 meses em Americana sem ver meus pais. E quando eu vinha, minha mãe tinha que fazer barraquinha na porta de casa pra vender pastel, pra vender uma pinguinha pro pessoal que passava na rua. Eu lembro como se fosse hoje. Julho, um frio do caramba, mano. Madrugada, minha mãe lá, vendendo as coisas para que eu pudesse voltar na segunda-feira pra Americana. Ligado? Então, a melhor notícia que eu dei na minha vida, não foi nem na minha carreira, foi quando eu cheguei em casa. Falei, a partir de hoje vocês não precisam trabalhar mais. Quem vai trabalhar sou eu e quem vai bancar a casa sou eu. Então, acho que isso foi... Mas como que foi? Você tava brilhando muito, aí chegou o convite. Como que foi pra chegar o convite do Santos? Então, as coisas funcionam assim. A partir do momento que você joga num time do interior... Eu sempre fui daquele cara que tive a opinião de que se você joga num time do interior, é muito mais fácil de você jogar num time grande. É mesmo? Porque se você tá num time grande, o time grande ele contrata. É muito difícil. Hoje em dia que você vê os times revelando, tal, subindo a molecada. Mas se você pegar
10 anos atrás, isso não acontecia muito. Só contratação. Só contratação, porque o time grande ele quer ganhar. Ele tem que ganhar. Ele ganha, ele tem que ganhar títulos. E muitas vezes o dirigente, não digo hoje, mas tempos atrás, ele não tinha essa confiança na molecada da base. Eu não vou colocar, o treinador principalmente, eu não vou subir essa molecada da base, que certeza que eles não vão ganhar. Então, por isso que tinha que contratar. E time grande com dinheiro contrata. Eu pegar os caras bons. Então no time do interior, você se destaca, você joga bem contra time grande, você é contratado. Você fez gol contra time grande, você jogou bem, você é contratado. Então, na minha época, já vinha jogando bem, joguei bem esse Campeonato Paulista de 96. Então tinha os 4 grandes atrás de mim. Tinha uns 4 grandes querendo me contratar. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Né? Caralho. Você os santista? 4, eu santista, não... Mas foi a melhor proposta, a do Santos. Né? E outra, meu antigo empresário teve ele teve um ponto muito forte na minha decisão. Porque ele chegou, lembro que na época era aquele time do Palmeiras, principalmente estava muito forte Palmeiras e Santos. E naquele time de 96, o Palmeiras era fogo, mano. Rivaldo, Djalminha, Cara, Luizão, um dos melhores times do Palmeiras, porra. inclusive O Amaral, já tava, né? Amaral, Flávio Conceição, Flávio é de lá de Americana também tinha saído. Eu falei, caramba. Aí meu empresário chegou e falou, Marcos, é o seguinte, tem o Palmeiras e o Santos, tá muito forte, Mas pra jogar no querendo Palmeiras, te contratar. Então é o seguinte, no Palmeiras, as pessoas vão falar do Marcos Assunção, eles vão falar assim, ó, aqui tem um Marcos Assunção aí, tem um Marcos Assunção que joga. Agora, se você for pro Santos, não tem tantas estrelas, você vai chegar lá, você vai jogar, os caras vão falar, tem o Marcos Assunção, que é uma diferença muito grande. Do Marcos Lógico. Assunção. Né? Pensou Então, muito bem. a decisão final foi por Mas isso. No Palmeiras você podia até ser titular, mas até você ter a oportunidade. Isso aí. É Tinha o foda. Flávio e o Amaral voando, jogando Olimpíadas, indo pra seleção os dois. Entrosado. Jogando Mas pra assim, caramba. não quero saber de valores, mas tipo assim, como que na época isso, quando falou assim, mano, é tanto, é isso... Não é posso o falar Santos. valores, mano. Naquela época, o Santos me fez... O primeiro contrato meu com o Santos foi R$6.000. E era do Era caralho. do caralho. Eu já... Tipo, eu morava em 3 cômodos, mano. Eu, meu pai, minha mãe, meus 3 irmãos e minha tia. Você com 19 anos. Mano, não tinha telefone em casa, não tinha nada. Ou seja, eu já vou ganhar E R$6.000. R$6.000 naquela Lá em época. 96. Puta que Então, a pariu. primeira coisa que eu fiz, mano, comprei um telefone pra casa. Ô, Queria falar, quem queria tinha falar. telefone naquela época. era muito caro. Hoje em dia, tudo de graça. Naquela época, eu gastei um dinheiro. Gastei um dinheiro com o telefone. A linha era cara, essas A coisas? linha era cara. É isso Era aí. muito caro, Era mano. isso aí, Eu mano. lembro disso aí. Então, parceiro, foi a notícia mais fantástica da minha vida. Foi, chegar, abrir a porta, tá meu pai sentado ali, minha mãe sentada no outro sofá. E eu chegar pra eles e falar que eles não precisariam trabalhar mais, que a partir daquele momento o cara da família ia ser eu e eles iam viver por tudo que eles passaram até eu chegar naquele momento. Tudo que eles trabalharam, eles não precisariam mais trabalhar. Que foda. Não. Fala pessoal, que história essa do Marcos Assunção. Só para poder situar, pelo que eu me lembre, assim, na minha memória, a linha telefônica estava em torno de R$1.500, R$2.500 aproximadamente. E eram algo de valor. Eu acho que o salário mínimo, chutando aqui, devia estar em torno de R$300. Então, o Marcos Assunção podia estar ganhando em torno de 20 salários mínimos. Ele podia comprar ali com a metade do salário deles uma linha telefônica, que é coisa de rico, cara. Por isso que quando ele chegou na casa dos pais, falou assim, não precisa mais trabalhar, eu tô garantindo vocês. Imagina o que na cabeça de um jovem, uns 19 anos, poder olhar para os pais deles e dizer, pai, mãe, não precisa se esforçar tanto. Sabe por quê? São pessoas que têm uma vida difícil. Você vê a história dele. Ele, desde pequeno, o pai dele sempre sonhou com o filho de ser jogador de futebol. Com pouco dinheiro que tinha, comprava uma chuteira, dava um mínimo de estrutura para que ele pudesse praticar o futebol e jogar a bolinha dele e tentar a sorte. Até os 12 anos de idade, fez vários testes, porque tinha habilidade, mas não conseguiu. Mas aos 17 anos, por sorte, já trabalhando como office boy, encontrou com a antiga pessoa que era o agente que fazia essa transição, e ele apareceu, Marcos Assunção, aqui, olha, tem uma peneira aí, vamos lá? Ele, é minha chance, vamos, cara. E ele foi lá e tentou, não conseguiu. Mas depois de um mês, trabalhando ainda como office boy, viu uma nova oportunidade, dessa vez era treino de 45 minutos, e dessa vez ele conseguiu a oportunidade,
de jogar como profissional no time do interior. E segue a carreira. Se destacou, ele era um meio avançado. Inclusive, um ponto interessante que ele falou é que na comunidade dele tinha muitas pessoas que jogavam bola muito bem. Naquela época, era um celeiro o futebol brasileiro. Né? Então era também muito difícil por causa disso, porque tinha muitos bons jogadores, tinha que ser muito acima da média. E o Marcos Assunção, na sua carreira, conseguiu mostrar sua capacidade e foi para o Santos, onde ele teve a oportunidade de dizer para sua mãe e seu pai que eles não precisavam mais trabalhar. Olha que benção na vida. É a família, é a união, você vê ali a determinação, é aquele jovem que tem um sonho. A gente não pode falar assim, foi sorte. Não, ele teve o dom, mas teve o apoio da família e ele acreditou. Obviamente que muitas pessoas não conseguem, mas tem as pessoas que conseguem, que tentam, e ele tentou e conseguiu. Então, parabéns, Marcos Assunção, pela sua história de sucesso, pela sua carreira que você desenvolveu como jogador de futebol, que em apenas 5 anos foi para a seleção brasileira. Fez uma excelente atuação como jogador de futebol e marcou o futebol brasileiro. Então é isso, pessoal. Gosto do futebol, meu nome é Márcio, continue conosco e até o próximo episódio.